Mais uma vez, estamos aqui com uma super convidada no nosso podcast. Meu nome é Márcia Pio, numeróloga, terapeuta holística, e é um prazer ter você aqui conosco. Se ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, deixe um like e compartilhe, porque esse podcast de hoje promete. Olha quem está aqui comigo. Gratidão, 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 Dani. Gratidão, amiga. A Dani faz parte do nosso grupo, Terapeutas BR UK. E hoje nós vamos aqui falar do trabalho da Dani. Olha, eu estou servindo aqui de testemunha viva, né? Não é cobaia, não. É testemunha viva do que já saiu aqui. Então, a Dani vai se apresentar para vocês mais uma vez, porque vocês já a conhecem, né, pelo quem é. Mas ela vai se apresentar mais uma vez para quem ainda não a conhece e nós vamos falar. Eu já fiz uma gravação aqui e sobre essa gravação, nós vamos juntos descobrir o que a Dani tem a nos dizer. Dani, agora é com você. Oi, Márcia. Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Fazer parte desse grupo maravilhoso que eu faço, né? Terapeutas BR UK. E, bom, então, meu nome é Daniela e eu sou terapeuta do som. E eu trabalho com várias atividades na realidade, né? Eu integro outras terapias holísticas, né, junto da terapia do som. Então, eu integro o reiki, o floral de Bach, eu integro alguns óleos essenciais também. Maravilha. Sempre que for necessário, né? Porque, às vezes, o cliente pode chegar e ele pode precisar ter um pouquinho de tranquilidade para poder realmente soltar a voz, né? E a minha paixão é a terapia do som, é a análise da voz. Bom, a terapia do som, como é que eu trabalho? Eu acho que essa é a pergunta de todo mundo, né? Por favor, né? Gente, eu não conheço, tá? Nós vamos descobrir tudo isso juntos. Eu tô amando esses podcasts, porque assim, cada um que vem aqui me informa uma coisa, me traz um conhecimento a mais, né? Sim. Então, eu tô muito curiosa. Então, tá. Então, a terapia do som, a análise da voz e a reeducação vibracional é o seguinte. Eu gravo a voz do cliente e dentro de um questionário que ele previamente já respondeu, eu faço uma análise profunda. Então, assim, muitas vezes eu fico 1 hora até 1h30 com o cliente, né? Frente a frente, eu atendo online também. Mas antes disso, eu passo mais ou menos de 2 a 3 horas de investigação sobre a vida do cliente, tá? Então, assim, tudo que tu for querer trabalhar, claro que a gente não vai conseguir trabalhar tudo, né? Mas, assim, traz todos os problemas. Adoro. Adoro investigar, adoro descobrir. Então, através da voz, da vibração energética do teu corpo físico, porque eu considero o ser como um todo. Então, é o corpo físico, emocional, espiritual, mental. Então, eu consigo identificar onde estão os excessos e as faltas de energia, por exemplo, na questão nutricional, na questão energética mesma, na questão de musculatura, né, os músculos, os tendões, na questão cerebral, celular. Então, assim, é bem abrangente. Então, por exemplo, se tu tem... ainda não vou adentrar a análise da voz da Márcia, ainda não, aguardem. Gente, eu falei. Eu tô numa curiosidade que vocês não estão entendendo. Daqui a pouco eu vou começar a bater meus dedinhos aqui na mesa também. Então, por exemplo, se alguém tem um problema de falta de autoestima ou autoestima baixa, né? Ele vai me indicar a partir da nota D. Por quê? Porque quando eu faço a análise da voz, ela está dentro de uma escala musical. Então, ela está dentro das notas musicais. E aí, que vai me dar as notas musicais e as notas sustenidas. E aí, então, eu tenho 12 frequências.
né? Então, cada uma delas vai me dizer qual é o problema e qual é a solução para aquele problema. Sim. Só que tem uma coisa, aí todo mundo pode pensar assim, nossa, ela tem a solução do meu problema. Não é bem assim, gente. Porque Nunca é, né? Não, porque a solução do problema, que eu disse, é para direcionar, mas efetivamente é só o cliente que pode fazer. Maravilha você falar isso, Dani, porque assim, eu quero que todos entendam. Terapia, terapeutas, psicólogos, enfim. O que você usar para te auxiliar a encontrar o X do problema daquilo que está lhe afetando, lhe incomodando, lhe adoecendo, lhe deixando nervosa, ansiosa, gente, a gente pode indicar. Claro. Só que a cura, a solução é com você. Nós podemos ser os melhores, porque eu acho que também tem assim, muita gente julga o nosso trabalho pela aquela não dedicação deles. Sim. A gente dá o caminho das pedras, mostra direitinho, pega na mão, mas a pessoa não anda, solta a mão, não vai a fundo, tenta enganar a si própria e a nós profissionais também, e aí depois fala, eu fui. Aí funciona pra você? Ela é boazinha, ela é querida, mas mais ou menos, pra mim não funcionou. Não funcionou porque você não se dedicou. Exato. Então é muito importante, eu gosto quando todas as profissionais que sentam falam assim, gente, eu sou boa, eu vou te ensinar, mas vou te ajudar. É que nem medicina tradicional. Sim. Se o médico passou o remédio e você não toma, não vai adiantar nada. manda você fazer fisioterapia. Você falta? Sim. Não tem como, né? Não tem. Mas... E daí, uma outra parte importante também é a questão das frequências. Então, eu peço sempre a data de aniversário da pessoa e todas as datas que são importantes para ela, tá? Então, datas comemorativas, boas, ou datas traumáticas, né? Então, outro exemplo, né? Se tu tem um familiar que já não faz mais parte do teu meio ambiente, tá? Não faz mais parte da tua vida. Tanto pode ele ter desencarnado, como pode estar morando longe, tá? Eu vou verificar, através da data de aniversário daquela pessoa, se as frequências pessoais daquela pessoa são importantes para o teu momento presente. Porque o que acontece muito, gente, e isso eu já comprovei dentro da minha experiência e de todas as análises que eu faço. Vários clientes que eu tive, que tiveram pais ou pets que desencarnaram, que morreram, tá? E eles tinham a data de aniversário do pet e, claro, dos pais, né? Eu verifiquei que a frequência dos pais ou do pet era relevante para aquele momento. E quando a pessoa começou a escutar, ela começou a se reequilibrar, porque ela não sentiu mais aquela falta. Olha. E é profundo isso. Porque as frequências que eu te dou são 12, tá? Num total de 1 hora para tu escutar. Não vou adentrar em muitos detalhes aqui, né? Mas assim, por 1 hora, tu escuta sem interrupção. E aí, tu vai começando a reequilibrar todo o teu sistema de forma holística, né? E aí, quando tu começa a sentir toda essa profundeza de movimentação interior, sutil, mas poderosa, tu começa a mudar. Tu se sente mais autoconfiante. Tem gente que já parou de fumar. Eu tenho um cliente específico que ele já se tratou comigo há muito tempo atrás. Aí ele estava com umas questões lá com fumar, não sei o quê. Conseguiu através desse reequilíbrio. Tinha umas questões também com a ex-esposa. E aí, tranquilamente, resolvido isso. Mas assim, não é mágica não, tá? Ele fez a parte dele também, eu quero deixar claro isso, né? As frequências ajudam? Ajudam e muito. Mas se você que estiver escutando não fizer a sua parte, não vai adiantar, como a Márcia já falou, né? Não tem como. Não tem como. Então, Nossa, tem um monte de data aqui na minha cabeça.
Gente, eu não sei nem por qual data, como eu vou começar pelo meu aniversário. Nossa, eu tô aqui assim. Ela falou data, gente, data, número. Sim. Eu já tô aqui. Nossa, essa data foi importante, essa data foi importante, essa data... Eu já tô assim. Uhum. É assim. Uau. E as frequências, elas atuam a nível celular. Então, tem uma pesquisa de um médico que agora, infelizmente, eu não lembro o nome dele, mas até posso deixar depois, né, pra gente Nos colocar. comentários. Esse médico, ele descobriu, mas não é assim, tu vai lá e vai pegar essa frequência e vai escutar, tá? A gente precisa de um profissional, né, auxiliando para guiar isso. É você, né? Por Lógico. favor. Mas a pesquisa que ele fez é muito profunda. Ele descobriu que a frequência de 40 Hz, tá? Ela auxilia quem tem Alzheimer. Uau. Nossa, é assim. A gente fala que agora é a doença do século. Não, gente. O Alzheimer já existe há muito tempo. Ele tinha nomes diferentes e também as pessoas não viviam até tanto. Sim, Morriam antes, sim, né? sim. Então agora não, a Sim. gente vive mais, dá tempo de ter Alzheimer. Sim. Quem tem a probabilidade, tem até testes que dizem se você vai ter. Sabe aquele ator do Thor? sim. Ele fez o teste, por isso que agora ele parou, ele também tá no ano dele, que é 7, que é o ano dele ficar mesmo recluso. Ele parou com tudo porque ele descobriu que ele tem a probabilidade de ter demência ou Alzheimer. Sim. Então, ele está com quase 40 anos, ele resolveu parar e esse ano se dedicar para a família dele. Olha que interessante. Porque ele fala assim, eu preciso aproveitar todos esses momentos, porque vai que eu venha a ter isso futuramente, então eu já quero ter pelo menos vivido e deixado para os meus filhos essas memórias. Sim. Porque ele estava trabalhando, tão preocupado com ascensão profissional, com dinheiro, que ele falou, o que isso tudo vai me valer se daqui 10 anos, 20 anos eu não vou lembrar dos meus filhos? Com certeza. Então ele parou, olha o que está acontecendo com o Robbie Williams, né? Sim. É o Robbie Williams? O- Não. Qual é aquele que é do... Robin Williams, ele já desencarnou, Não. né? Não, então não, que era o humorista, né? É o outro. É que era o Stallone, o Schwarzenegger e ele, Bruce Williams. Sim. Bruce Willis, Ele está com demência. Hoje você olhar para ele é uma coisa assim louca, mas ele está completamente... a gente fala demente porque tem o Alzheimer, mas também tem a demência, né? Que é aquilo que te tira... O Alzheimer só te dá o esquecimento, mas a demência te faz fazer coisas que você nem acredita que a pessoa está fazendo. Ela fica completamente fora, né, do foco. Sim. Então, tudo isso é muito importante. A gente tá... Já que isso tudo existe, da gente começar a tratar, da gente levar isso a sério. Sim. Porque não tem como escapar, já que estamos vivendo mais doenças, mais enfermidades. E tudo que nos envolve, né? Alimentação, tecnologia, a vida que nós temos também hoje é diferente de antigamente. Infelizmente. É super diferente, porque, por exemplo, quando eu era pequena, a gente brincava na rua, não tinha problema. Hoje é muito celular, né? Muita coisa, que é ótimo quando a gente tem a necessidade, mas não para roubar, não para que a gente se distraia com todo esse aparatos, né, que estão aqui para nos auxiliar, mas a gente também precisa conviver. Outro aspecto também, dentro do trabalho que eu faço, é a criação de um ambiente seguro para que a pessoa possa se expressar. Então, é a conversa terapêutica, que nada mais é do que o auxílio à autoconscientização e identificação, ok? Do que está rodando por trás, dos programas que estão rodando por trás. Aí eu faço uma pergunta, gente. A gente não atualiza o nosso computador frequentemente para que ele fique, né, atualizado, up to date. Então, assim, a gente também precisa atualizar os nossos sistemas de crenças. Tem coisas que nos serviram lá na infância, não nos servem mais, né? E são fases, né? Nós passamos por fases nas nossas vidas. Então, aquela fase foi importante, agir daquela forma, ótimo. Mas e hoje? Como é que está a fase que tu está vivendo hoje? Aquilo vai te servir aqui? Pode ser uma memória bonita, uma memória gostosa, né? Mas se não servir, agradeça a memória e siga em frente. Então, eu abro esse espaço, eu crio esse espaço com muita amorosidade para a pessoa se expressar realmente. E aí, eu utilizo outras técnicas também, como, por exemplo,
soltar a voz, né? Realmente. Liberar todos aqueles shut-ups, né? Tipo, cala a boca, tu não sabe o que tu tá falando, sabe? Fica quieta. Mas quem é tu para falar isso, né? Sabe aquelas coisas que a gente vai se reprimindo e aí fica aqui e às vezes dá até dor de garganta? Então, eu utilizo também uma técnica de expressar, de colocar isso para fora. Que é bem legal, bem interessante. Se você quiser conferir, é só me procurar. Gente, tô assim, olha, soltar a voz. Nossa, já passou tanto filme na minha cabeça quando você está falando, que eu tenho certeza que não só na minha, como de quem está assistindo, fala, nossa, olha isso, será que comigo também? É incrível. Porque a gente é muito reprimido, né, Márcia? Sempre. E aí a gente não utiliza a nossa criatividade. E a nossa voz, né, eu tô apontando aqui porque é um chakra muito importante, é um centro de energia importantíssimo, é a nossa expressão de quem somos, né? Então, assim, é importante, sim, que a gente cuide de todo o nosso ser. Cada partezinha do nosso corpo corresponde a um momento especial de nós mesmos. Então, a gente precisa, né? E a voz, para mim, é uma coisa fantástica, excelente. E, sim, daí a conversa terapêutica acontece, né? Aí eu tô ali segurando a mão da pessoa para chorar, para rir, né? E assim, ó, tô te dando todas as ferramentas que tu precisa e que tu pode utilizar. Agora, a decisão é tua, né? Porque quando, como tu mencionou antes, né, Marcinha, tu disse que se a gente for ao médico, o médico der um remedinho pra gente e a gente comprar o remedinho e colocar o remedinho dentro da gaveta, a gaveta vai ficar super bem, mas a gente não, né? Então, assim, as frequências, elas são consideradas, essa terapia que eu faço, ou de análise de voz, de reeducação vibracional, como a medicina do futuro, né? Então, eu não vejo nada separado, Márcia. Eu vejo tudo como uma integração. Por isso que as terapias que a gente faz são complementares. Sim. Né? Porque a gente integra, a gente ajuda, né? Não é para deixar de fazer uma coisa. Não, se tu tá fazendo um tratamento com o teu médico, por favor, continue com o tratamento com o teu médico, claro. Mas faz um tratamento complementar que vai te ajudar, né? No próprio tratamento tradicional que tu tá fazendo. Então, as frequências, elas atuam de uma forma sutil, como eu já falei, mas realmente modificam. Tem pessoas que começam a sentir várias coisas, né? Sentem calor, diferença na temperatura do corpo, nas diferentes partes do corpo, sente a energia ao redor, né? Começa a ter lembranças, porque vai abrindo a caixinha, né? Começa a ter lembranças de fatos que, assim, meu Deus, mas da onde que eu tirei isso, né? Isso aí já estava lá, estava no baú, guardado, embaixo do tapete, De Pandora. né? Meu Deus, aí começa. E aí é onde eu tô aqui, né? Na conversa terapêutica, para poder auxiliar, para dar o suporte que aquele ser precisa para transcender. Que esse é o meu objetivo como terapeuta, né? Que é auxiliar o ser a se dar conta do divino que é, de todo o movimento e de todo sagrado que é dentro de si e transcender. Porque aquela história de que o mundo ele é fácil, ele pode ser para alguns. Para outros, não. Mas, sinceramente, na minha opinião, o mundo é neutro. É como nós nos relacionamos com o mundo que vai fazer toda a diferença. E é esse o suporte e a autoconscientização que eu tento trazer para o meu cliente. E para minha vida também, porque tudo que eu estou falando aqui eu também vivo. Senão não dá certo. É por isso que a gente tem ali no grupo, o que eu peço no grupo é que você viva a sua técnica, a sua teoria, o seu ensinamento. Você tem que estar compatível com aquilo. Porque senão não tem como você passar para o outro ou esperar que faça algum efeito no outro, né? Eu acho isso muito importante. E também aquilo que você falou, eu acho que o mundo, ele é igual para todos. Umas pessoas
aproveitam oportunidades, outras não, Sim. outras se aprofundam mais na negatividade, porque todo mundo tem lado negativo e positivo. Sim. Eu acho que isso não tem uma pessoa que seja toda positiva, toda boazinha ou toda ruim. Não. É que, às vezes, dependendo do que foi passando na vida, um lado foi aflorando mais do que o outro. E hoje, nós, com as nossas terapias, com o nosso ensinamento, o que a gente vem tentando trazer? Um equilíbrio. Exato. O que está, né? Vamos precisar daqui. Vamos equilibrar? Sim. Porque quando você estiver num momento difícil, você vai precisar da coragem, da garra para enfrentar aquilo. Mas também depois você vai saber que tem um tempo que você vai precisar equilibrar. Então, o equilíbrio, eu acho que o fundamental na vida da gente é conseguir encontrar o equilíbrio. Concordo plenamente contigo, Márcia. Que eu acho que é a dificuldade, a gente se conhecer e encontrar o nosso equilíbrio. Sim. E uma das coisas também que eu gosto muito do trabalho que eu faço é que, por exemplo, assim, se a pessoa chega até mim e ela fala assim, olha, eu tô sentindo que eu tô precisando, eu nem sei o que eu preciso trabalhar, mas eu sinto que eu não tô bem, né? Então, a gente faz a análise da voz, eu identifico ali os excessos e as faltas de energia, vejo direitinho, né, num outro mapeamento que eu faço também, que eu posso ver como estão as ondas cerebrais dentro da, né, de acordo com o que a tua voz me falou. E aí, a gente trabalha. Então, eu sempre digo para a pessoa assim, a minha metade, tá, os meus 50%, eu dou 1.000. A tua metade, tu vai decidir quanto que vai ser. Se eu te der as frequências e tu não escutar, eu não posso fazer nada. Porque para elas funcionarem, tu precisa escutar. É a tua parte, né? Então, elas vão funcionar e vão estimular todo o teu ser de forma sutil, como eu sei. Eu tô frisando isso, porque é realmente de forma sutil que elas acontecem. E aí, as coisas começam a fluir e acontecer. E aí, uma das coisas dentro da conversa terapêutica que eu sempre digo é: te permite. Isso. Te permite sentir. Te permite te amar, te auto-amar. Te permite sentir toda essa beleza que tem dentro de ti, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante também. Aí, do outro lado da terapia do som, essa é a análise da voz e a reeducação vibracional. Tem um outro aspecto que eu também trabalho, mas antes eu gostaria de mostrar, né, para o nosso público que a aqui, gente né? gravou e que aí depois a gente vai para o outro. Sim. Gente, antes da gente iniciar, ela me perguntou como foi meu dia. Assim, meu dia. Como que eu cheguei até aqui, né? Acordei, o que eu fiz, se eu tomei café, se eu não tomei café, se foi tranquilo chegar aqui, porque eu venho de outra cidade, então eu peguei trem. Aí nós estávamos conversando. E isso ela estava gravando. Aí ela falou assim, bom, já fizemos aqui um teste. E eu falando, né? Vocês sabem que, né, a minha língua é solta. Aí ela falou assim, bom, acho que a gente nem precisa gravar de novo. Acho que daqui eu já consigo fazer uma análise. Então agora, isso foi o que nós conversamos. Uma conversa bem assim, curtinha, eu só falando sobre como eu cheguei, que horas que eu acordei, o que eu tomei de café da manhã, nada além disso. E ficou aqui. Agora ela vai me dizer o que foi que ela analisou. Então nós vamos saber agora juntos o que é essa gravação, mas só foi isso. Café da manhã, trânsito e nada mais, Sim, tá? Sim. Uhum. Então, aqui. Márcia, este aqui é o teu gráfico, tá? Então, aqui eu posso ver que dentro, ó, nós temos aqui as notas musicais, tá? E dentro desse gráfico, eu vou te mostrar aqui a questão que autoconfiança e autoamor tá em alta. Tá? Tô vendo aqui. Ótimo. Também percebo aqui neste verdinho aqui, tá? Aqui nesse verdinho, que tu tem uma mente de mulher de business, tá? Que tu tá à frente, que tu vai, que tu é ativa, tu quer fazer dar certo esse negócio, sabe? Tu tem isso, tu tem a mente direcionada para isso, né? Tu tem aquela firmeza.
Onde que eu analiso? Porque, claro, quando eu vejo, eu também falo para o cliente as coisas boas e aquilo que eu também Lógico. tô, né? O que Porque a se gente eu for precisa melhorar. porque se eu for falar também só aquilo que a gente precisa melhorar, meu Deus, né? Não, a gente tem muita coisa boa, né? Aqui eu posso mencionar algumas coisas, Márcia, tá tudo bem? Pode, Tá. pode, Eu pode. preciso pedir autorização, né, gente? Não, livro aberto. Então, aqui, esse gráfico nós temos 12 notas. Então, a parte da esquerda, tá? Tá relacionado com o nosso físico, com a nossa autoestima, tá? Com problemas digestivos. A parte da direita tá mais relacionada, se a gente pensar nos chakras, tá? Nos centros de energia, para cima, tá bom? Então, a parte emocional, a parte da comunicação, certo? A parte da conexão com o divino, com o espiritual. Então, esse é o teu gráfico aqui. O que eu identifiquei? Na parte física, ali me mostra que alguns aspectos. Problemas com o lado materno, com a mãe, tá? Problema com o lado materno, com a conexão, com alguma falta, teve algum clique, algum crack que aconteceu ali. Ali também me mostra a questão de se sentir reprimida, de ter sido reprimida, tá? E dentro dessas duas questões, fecha, te toca? Sim, não. É correto? Posso falar? Pode, por favor. Não, realmente. Quem já me acompanha, vê que eu falo nas lives ou mesmo pessoalmente, que autoconhecimento vem munido de perdão e gratidão. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Perdão e gratidão. Por que perdão e gratidão? Porque os pais não têm manual de instrução. Quando nos vêm, eles nos dão o melhor. Sim. Só que isso acaba nos afetando. Minha mãe sempre foi uma pessoa de personalidade muito forte. Eu também conto que minha mãe vivia, assim, ela regia a vida dela pelos Mar Cardoso. Uhum. Então, ela era uma ariana e eu uma canceriana. E eu disse que, às vezes, eu tinha até raiva de falar para os outros, quando é que você faz aniversário, Márcia? Eu falava, 29 de junho. Ai, canceriana! Eu falava, Por quê? A canceriana, para minha mãe, era aquela que ia sofrer, a emotiva, a chorona. Eu, até os meus 12, 13 anos, eu usava, assim, tons pastéis. Hoje eu não posso com tons pastéis, gente. Mas eu usava cinza, bege, porque minha mãe falava que os tons, assim, mais fracos eram chique, né? Na época ela usava a palavra chique, né? Que a gente fala Porsche. Então, era aquele tom tudo delicado. E eu gostava de um vermelho, de um tom forte, mas minha mãe falava, imagina, tá louca? Bom, então, aí já vem a repressão, tá? Criança, adolescência. Eu fiquei menstruada com 11 anos. Com 11 anos, eu brincava de Suzy. Sim. Minha mãe me tirou da rua, porque aí eu já era uma mocinha. Claro. E eu fui trabalhar com 11 anos de idade no salão da minha mãe. Sim. Então, eu aprendi a fazer unha. Aí eu ganhei máquina. Aí já começou o meu lado comercial, porque aí acabou a minha infância com 11 anos de idade. Sim. Eu já me tornei adulta e vivia no mundo das mulheradas, né? Sim. Salão de beleza. Sim. Então, eu escutava coisa do Arco da Velha que eu nem sabia o que eu estava escutando. Sim. Mas eu já estava ali, porque aí eu já não era mais uma criança. Reprimiu. Aí já vem aquela responsabilidade. Sim. Agora, você é uma mocinha, 11 anos. Eu queria brincar de boneca de papel. Claro, claro. Viver aquele momento, aquela fase que faz parte, né? Natural. Mas não, tudo bem. Aí fui pra dentro, senão as minhas amigas continuaram brincando e eu já tava lá no meio dos adultos, fazendo unha, tudo. Gratidão. Tá. 17 anos, eu já tava na faculdade. Deixa eu só, antes de tu continuar, só Pode. falar mais uma coisa. Aqui eu vejo a questão da comunicação também. Tu é comunicativa, mas tem algo na comunicação, aqui tá me mostrando, que precisa ter uma mudança, um shift. Então, apesar de tu ser super comunicativa e te abrir, tem algo que tá assim, ó, compensando. E a gente, né, teria que investigar. Porque a gente gravou, né, a Márcia, nós gravamos aqui, mas eu não tenho um questionário, que é um questionário bem longo, para saber da vida dela. Então, eu não sei. Isso aqui a gente está fazendo agora, que é ao vivo mesmo, né? Então, também posso dizer, voltando para vocês verem, tudo tá na mãe, tá? Minha mãe sempre foi muito dominante.
Então, ela não era aquela pessoa de deixar você expressar. Ela falou, tá falado e Sim, cala-te. sim, E, né, eu querendo... Não. sim. Então, não podia falar. Então, hoje, o que que eu faço? Eu procuro ter um tato ao falar com as pessoas. Uhum. E eu sou, às vezes, uma pessoa que, às vezes, até controlo o que eu falo. Mas Sim. a minha sobrancelha e minha cara, ela me deda. Então, eu procuro, assim... Sabe? Sim. Olha, ainda mais na minha profissão, não posso chegar e falar, é ridículo. Eu Sim. queria ser, às vezes, muitas vezes, a Márcia sensitiva. Porque ela fala assim, você tá louca? Mas eu não sou a Márcia sensitiva, eu sou a Márcia Pio. Então, eu tenho que ficar no equilíbrio. Sim, E é isso sim, sim. que tá muito importante, isso que você tá me dizendo. Sim. Às vezes, eu tenho medo de magoar. Sim. Eu me magoo, mas eu falo, ai, podia ter falado. Não, não vou falar, porque aí eu vou ofender. Eu aguento. Uhum. Eu acho que a pessoa não vai aguentar escutar o que eu tenho a dizer, mas eu aguento engolir. Deixa, o tempo vai mostrar, o tempo vai falar, deixa eu ficar na minha, Sim. entendeu? Às vezes eu tô assim, Entendo. não, mas eu tenho que fazer aquela cara de, tá tudo bem. Eu falo, meu Deus, como assim que ela tá falando isso? Mas eu, né? Então, eu tô tendo que trabalhar. Ótimo você tocar nesse assunto. Sim. Quando pequena, eu tinha que não falar, Uhum. que minha mãe falava que eu falava demais. Sim. E você conta tudo da sua vida para todo mundo. Não sei o quê. Fica em silêncio. O segredo o silêncio é a alma do negócio. O segredo. E eu falava. E eu não via daquela maneira. Sim. Eu achava que eu tinha que compartilhar. E hoje, por que que eu criei o grupo? Porque eu quero compartilhar e quero que as pessoas vivam. Eu não quero que isso seja o falar seja uma coisa que você tem que ter medo, que você tem que esconder porque o outro vai invejar, porque o outro vai competir. Isso, para mim, é uma coisa que eu não aceito. Sim. Por isso que eu não aceito, porque Sim. eu ouvi dizer que tinha que ser assim, que você tem que Sim. esconder um segredo. Então, não. Não é que você vai jogar a sua vida. Coisa. Mas eu sou muito assim. Vamos conversar, vamos falar. Então, dessa da fala, certíssimo. Infância, fica quieta. Fala menos. E eu, uma vez, eu sempre fui uma pessoa muito rápida de raciocínio. Sim. Então, gente, assim, na escola, eu aprendia rápido. A professora está explicando, eu estou prestando atenção. Tanto que vocês veem, quando alguém está me explicando alguma coisa aqui no podcast, eu fico assim. Uhum. Aí, não dou risada, eu fico fixa. Sim. Porque tudo que você está falando, eu estou absorvendo. Tá absorvendo, claro. Eu não esqueço. O que eu entendo, eu não esqueço mais. Uhum. Para mim, eu não tenho que ir assim. Eu nunca tive que estudar depois da aula. Eu chegava em casa, eu passava meu caderno a limpo, gravei, acabou. Sim. Eu não tinha que estudar. Então, o que acontecia? Eu acabava antes. Aí, eu acabava antes. Tá precisando de ajuda? Tananana. Aí, eu começava. Sim. Aí, a professora, Márcia, uma vez só me colocou, que na minha época, gente, eu sou dos anos 60, né? Me colocou no canto da sala, Uhum. ali de pé. Eu tive que ficar lá de pé, enquanto a sala toda fazia a lição. E eu ali de pé, olhando para a parede. Por quê? Porque eu tinha falado. Uhum. E quando eu cheguei em casa, eu tive que falar que eu fiquei de castigo. Foi mais um problema, né? Uau! É. E eu sempre estudei em colégio particular. Não era bolsista, não, minha mãe que pagava. Sim. Meu pai falava assim, tá estudando para burro? Não. Você tem que aprender a ficar quieta, não falar. Porque, a Márcia é muito boazinha, mas fala demais. Ai, a Márcia é muito boazinha, mas fala demais. Uhum. E minha mãe falou assim, se chegar aqui, outra nota de comportamento, eu tiro você da escola. Sim. Falei, uau. Como assim, né? Estudei aqui com eles a minha vida toda. Até Sim. então, né? Sim. Sempre, tudo meus amiguinhos de escola. Sim. Como assim me tira da escola e me põe aonde? Porque aí era aquele negócio de ir pra escola do governo, que aí você vai ficar, vou te largar lá. Sim. Eu falei, nossa. Aí ali foi o meu primeiro. E isso é uma atitude sem julgamento, mas isso é o que acontece com todos nós e a gente também, né? Muitas vezes a gente faz isso, que é a ameaça através do medo, né? Não, e aí eu peguei e falei assim, bom, nunca mais. Então, as minhas notas era tudo 10, 10, 10, comportamento, caderno, passava limpo. Nunca mais eu fui pro canto da sala. Perfeito. E a última coisa que eu gostaria de comentar aqui, Márcia, é a respeito de que me mostra que tu precisa te firmar mais na tua base, na tua essência,
Não vou desenvolver mais. Isso vai ficar para um próximo podcast. Não, os bastidores, né, gente? Não é aqui. E tem uma coisa que você mencionou, que eu queria, antes da gente passar para outra fase, Sim. sobre a minha mãe. Lembra que... O que eu mencionei é da tua mãe. Que a gente tem, assim... se tinha tido Alguma ruptura, alguma quebra. Isso. Sim, eu falei que aqui, né, indica também problemas com a mãe. E aí eu te perguntei, né? Disse assim, teve alguma ruptura? Então, o falecimento teve dela, você acha algum que problema tem alguma com a coisa mãe? a ver com isso? Acredito que foi sim. agora em 2020 pelo Covid. A última vez que eu a vi foi em 2019. Sim. Eu ia voltar, porque eu voltava 2 vezes ao ano no Brasil. E eu ia voltar em 2020. Sim. Só que eu estive lá em novembro de 2019. Ela faleceu em maio de 2020. Porque março fechou tudo. Sim, porque pode ser algo não resolvido, né? Então, sim, pode ter a ver. Não estou garantindo, porque a gente precisa adentrar uma investigação. Sim. Mas pode ter a ver, sim. Com certeza. Gente, isso foi só porque eu falei o que eu fiz no café da manhã, tá? Essa análise toda é só com o café da manhã. Menos de 2 minutos de áudio. Menos. Que coisa incrível. E daí, para quem está longe, que eu atendo online, eu peço para a pessoa gravar no próprio WhatsApp mesmo, um áudio, tá? Só não pode ter outras pessoas em volta, nem tá fora com um sonzinho de passarinho, que é lindo, adoro, nem vento. Tem que estar, né, no ambiente fechado, para que não tenha nada externo. E aí a pessoa me conta também, como se estivesse falando com uma amiga de infância, como é que foi, né? Como é que tá a vida, como é que tá se sentindo. Um áudio de 2 minutos no máximo, e já é suficiente para fazer o trabalho. Fantástico. Então dá para fazer também online. Fantástico. E vamos para a segunda parte, gente, porque agora nós vamos para a segunda parte dos sons. Sim, então agora... Bom, daí, depois de toda essa análise, eu te dou frequências para tu escutar. Eu não gerei frequências aqui, porque não é o objetivo aqui neste momento. Mas aí tu escutaria essas frequências e daí, depois de 4 semanas, a gente revisaria e aí, né, dá prosseguimento ao tratamento, né? E a outra parte que eu faço também, eu faço sound baths, né? Que são banhos de som. Isto é, eu tenho diferentes instrumentos musicais e esses instrumentos são tocados para a pessoa e vão envolver a pessoa e vão promover um relaxamento. Então, assim, se tu tá estressado, se tu tá angustiado, triste, brigou com o namorado, tá se divorciando, o filho não come, tu não sabe o que vai fazer, meu Deus, sabe, a vida tá um caos. O sound bath é maravilhoso, porque ele vai te envolvendo carinhosamente, nessas frequências, esses sons vão te envolvendo, e aí o que acontece? O teu sistema nervoso central, né, o simpático, o parasimpático, o simpático é aquele que deixa a gente pronto para lutar, que é o que a gente está o dia inteiro, né? E aí ele vai acalmar com essas frequências, porque o parasimpático vai entender que ele está seguro. Aí o parasimpático vai dizer assim, não, simpático, tá tudo bem. A gente está seguro, então dá para relaxar. E aí vai acontecendo o relaxamento. E aí tu pode dormir. Tem gente que dorme, que ronca no sound bath que eu faço. Nossa, é muito interessante. Me identifiquei. E é muito gostoso. Então eu gostaria, na verdade, Márcia, se tu topar, de eu tocar alguns instrumentinhos aqui pra ti. E vamos ver como é que tu vai te sentir. Topa? Nossa, já eu tô posso topando. pedir que tu venha desse lado? Eu sim, só vou erguer aqui um pouquinho o microfone. Ótimo. Tô até sem saco. Aqui. Então, senta aqui pra mim, por favor. Técnico, tô no lugar certo? Porque eu não vou falar, então eu posso ficar assim. Tu gosta de óleo essencial? Gosto, eu Põe não um trabalho com pouquinho do terra. Onde você quer? Vira a mão pra cima, a palma. Na palma da mão. Aí tu... Isso. E tu inspira. O seu é do terra também? É, do terra também. Fecha os olhos.
Te acomoda bem gostoso na cadeira, relaxada. Inspira profundamente, enchendo a barriga de ar. E expira. Posso tocar aqui o teu peito? Uhum. E libera. Libera as tristezas. Libera aquele momento que tu ficou no canto da sala e que tu não pôde falar. Tu pode te expressar, tu pode. A tua voz é bela e tu sabe o que dizer. Respira fundo. Agora eu vou pedir que quando tu inspirar e tu soltar o teu ar, tu solta um som, seja ele qual for que vier, tá bom? E solta. Mais um. E agora, mais um. A tua vida é bela. A tua voz é poderosa. Tu sabe te expressar. E tu pode te expressar. E tu sabe exatamente o que dizer na hora que tu precisa falar, na hora que tu precisa dizer não, na hora que tu precisa dizer sim. Tu é envolvida por muita luz e muito amor. Coloca um sorriso no teu rosto em gratidão à tua vida. Coloca as mãos no teu coração e agradeça ao universo por esse ser maravilhoso que tu é e por toda a tua força, saúde e equilíbrio e a tua voz poderosa. Inspira profundamente e solta o ar. Pode abrir os olhos quando tu tiver bem. Tá bem? Eu tô. Sabe que eu lembrei que eu, quando era mais nova, diziam que eu tinha a voz muito fina. Sim.
Então, que minha voz era de gralha, né? Então, nossa, voz de gralha. Às vezes eu queria cantar, falava, nossa, você desafina tanto. Eu vou entrar para um coral, gente. Entra. E a voz de gralha, hoje, né? Não é tão gralha assim. Não. Eu consigo falar até sem microfone. Então. Mas, nossa, na hora me veio. E eu Olha que senti uma dor interessante. aqui, Uhum. nesse meu braço. E agora, ó, passou. Mas na hora que eu lembrei dessa coisa da voz de gralha. Olha que interessante, Márcia. Muito obrigada por ter vindo aqui para eu poder tocar um pouquinho dos instrumentos. Foi rápido, tu viu? Fantástico. Mas tu viu como funciona? Gente, olha, a dor no braço, que foi assim uma coisa que eu senti, falei, será que eu tô mal, sentei de mal posição? E olha aqui, passou. Sim. Foi naquele momento que eu acho que tocou no ponto certo. A memória. Dani, a memória. A memória energética que a gente retira. Olha. Então, se tu te permite sentir e confia no processo, tá perfeito. Dani, gratidão. Gratidão Sim, minha. vamos fazer outras coisas, Vamos. outros momentos como esse. Sim. Gente, é fantástico. É assim, real, né? Sim. Você pode ver o que Sim. a voz, o que a gente tem dentro da gente, que caixinha de Pandora que a gente tem, que nós somos. E nós temos as ferramentas para Sim. nos ajudar Temos. a nos conhecermos. Autoconhecimento, ele cura, ele desenvolve, é tudo. É tudo. Márcia, Gratidão. muito obrigada, viu, por me receber aqui. Gente, é como Amei. palminha. Gratidão, gratidão. Impactar, gratidão. Beijo, obrigada.